Salve galera, e aí, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo. Enquanto eu falo com vocês aqui, ó, já tô me arrumando. Pai vai, pai vai pra resenha, né, papai? Porra, tomar um gelo. Que isso, hein, papai? Vou no aniversário de um parceiro meu aí. Porra, maneiro. Mas agora a parada é a seguinte, rapaziada. Porra, se eu botar essa pulseirinha é uma merda, né, cara? Mas vamos lá. Tem novidades, tá? Tem novidades sobre mando de campo, sobre rodadas, sobre público, Botafogo e Atlético Paranaense, Botafogo e Grêmio, Vasco e Botafogo. Vamos trocar essa ideia, se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder absolutamente nenhuma novidade. Vamos pra cima. Deixa eu falar com vocês aqui com calma. E o negócio é o seguinte, tá? Quero conversar com vocês, né, sobre mando de campo. Quero conversar com vocês sobre público, tá? E até discutir aqui o que pode ser bom ou ruim para o Botafogo nesse caso, beleza? Vamos lá. Primeiro de tudo, tá? Muito obrigado pela quantidade de inscritos aí que a gente tá. A gente tá com... Faltam 50 contas pra gente bater 100 mil inscritos, rapaziada. 50 contas. E assim que a gente bater os 100 mil inscritos, eu vou fazer uma live, né? Eu vou querer fazer uma live aqui com vocês, vou querer trocar essa ideia com vocês aqui sobre tudo. A gente tá, se eu não me engano, com 99.949 inscritos aqui no canal. Isso é, cara, sério, um sonho, absurdo. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, né? Botafogo e Atlético Paranaense. 10 mil sócios já confirmados para essa partida. O Botafogo ele vem aumentando o período de possibilidade de compra para sócio, né? A gente está falando aí de praticamente 2 semanas que o torcedor do Botafogo teve de possibilidade, o sócio torcedor do Botafogo teve de possibilidade para ser o sócio, né? Para ser confirmado nessa partida contra o Atlético Paranaense. Já tem 10 mil confirmados e muito provavelmente só na semana do jogo contra o Furacão a gente aí sim vai ter a liberação para o público geral, né? Com certeza vai ser casa cheia, com certeza vai ter público aí, né, máximo para esse jogo, não tenha a menor dúvida disso, tá? E aí a gente já aproveita, né, para fazer mais uma festa bonita. O Botafogo enfrenta o Atlético Paranaense, se eu não me engano, no dia 21 de outubro, né? E aí no dia 24 tem Botafogo e Fortaleza no Castelão. A gente já falou aqui das possibilidades, o Botafogo tem que aproveitar essa sequência de 4 jogos para pontuar ao máximo e aí chegar para essa sequência muito chata que a gente vai ter em novembro contra Palmeiras, Grêmio, Vasco e Bragantino, com mais tranquilidade. Se o Botafogo porventura perder algum jogo, tropeçar em outro, o Botafogo tem uma margem importante de gordura. Por isso que foi assim, para mim, o jogo chave para fazer com que o Botafogo encaminhe o título e não dispute foi o jogo contra o Fluminense, foi a vitória por 2-0 no Maracanã. Tá legal? Aí agora o que a gente conversa aqui? Primeiro, além da quantidade de sócios, né? E é aquilo, tá cada vez ficando mais difícil para quem não é sócio garantir o seu ingresso com segurança. Quando eu falo segurança, eu falo, né, com antecedência e não poder ficar sem, né? Obviamente. Eu quero falar aqui também sobre Vasco e Botafogo, tá? Botafogo, como a gente falou, esse mês de novembro ele vai ser um mês decisivo. O Botafogo pega o Palmeiras no dia 1º de novembro, tá? Jogo que pode e deve acontecer no estádio Newton Santos, mesmo que com aquela questão lá do setor norte, com palco e tal. O Botafogo deve jogar contra o Palmeiras. O Botafogo ele vai encarar a equipe do Vasco. Esse jogo, naturalmente, em tese, seria em São Januário, né? Eu imaginava que o Vasco pudesse colocar esse jogo no Maracanã, tá? Mas a informação nesse momento é de que a partida, né, entre Botafogo e Vasco, né, ela pode acontecer ainda no Rio de Janeiro, tá, gente? Existe uma possibilidade de ser colocado o jogo em Cariacica, né, o jogo no Kleber Andrade. O Vasco estuda essa possibilidade, mas a prioridade do Vasco ainda é colocar o jogo no Maracanã, tá? Ou em São Januário, dependendo da liberação. Mas o Vasco ele tá se precavendo, porque pode não ter o Maracanã, tá? E pode acontecer alguma questão com o São Januário, diante de outro fato que aconteceu no último jogo contra o São Paulo, enfim, né? É a situação de momento. Essa partida ela pode acontecer em Cariacica, no Espírito Santo, o que é curioso porque isso infringe um pouco a norma do regulamento do campeonato. O que diz o regulamento do campeonato? Que os últimos 5 jogos com o mando de uma equipe, você não pode vender esse mando ou mandar essa partida fora do seu estado. O Vasco, portanto, se não quiser mandar em São Januário, ele teria que mandar em outro estádio, mandar na Ilha, mandar no Julite Coutinho, mandar em Volta Redonda, né, que seja no Elci Rezende, no Boa Vista,
né? Mas o Vasco escolhe o estádio Kleber Andrade em Cariacica, no Espírito Santo. Ali, grande vitória. Um estádio que comporta bem, né? Mas é aquilo, a única brecha que se tem em relação a essa venda do mando é se houver o consenso entre as duas diretorias, se o Botafogo topar, o Vasco topando e a CBF autorizando, certo? Então, se as duas equipes toparem, tá tudo certo. E assim, eu sinceramente eu não acho um problema, sabe, jogar em Cariacica contra o Vasco. Eu acho até mais difícil jogar em São Januário contra o Vasco do que em Cariacica. Eu acho que em Cariacica fica mais uma questão assim, um aspecto de campo neutro. Tudo bem que a torcida do Vasco vai, né, ter 90% para a torcida do Vasco, 10% para a torcida do Botafogo. Mas a gente está falando de um público que é diferente, é um público mais família, né, uma coisa mais leve do que propriamente São Januário, que vai, porra, a torcida que canta ali o tempo todo. Eu, sinceramente, acho que é mais vantajoso para o Botafogo jogar em Cariacica do que em São Januário, certo? Essa é a minha opinião, né? E aí, a gente também vai ter a possibilidade de jogar em São Januário contra o Grêmio. É curioso, o Botafogo vai jogar fora de casa contra o Vasco, num estádio que não é São Januário, e o Botafogo pode mandar um jogo em casa, em São Januário, no caso, contra o Grêmio, né? Curioso, né? Mas, enfim. Brownie, por que não o Maracanã? Assim, eu acho que existem alguns fatores que explicam, sabe? O Maracanã, ele vai passar um período fechado por conta da final da Libertadores. Nesse mesmo fim de semana em que teremos Grêmio, Botafogo e Grêmio, a gente vai ter jogo do Flamengo no Maracanã. Então, naturalmente, a gente pode ter aí uma situação de, por isso, né, por conta dessa ocasião de ter jogo, né, no Maracanã no mesmo fim de semana ou até no mesmo dia, não vai dar para colocar lá, né, e até o custo, sabe? Acho que é mais vantajoso, até financeiramente falando, para o Botafogo, pelo custo, aluguel, tudo mais, o Botafogo alugar São Januário, né? São Januário, enfim, eu preferiria o Maracanã, eu acho que seria muito simbólico, acho que seria um marco, seria incrível o Botafogo, não sei se nesse jogo ou até em outro, mandar um jogo no Maracanã até o fim do Campeonato Brasileiro, ou um marco, né? Claro que a gente tem a nossa casa, mas, cara, seriam 60 mil, né, ingressos pro jogo, então eu acho que seria muito simbólico, mas é isso. A probabilidade maior é do Botafogo enfrentar o Cuiabá e o Palmeiras no Newton Santos e o Grêmio em São Januário. E contra o Vasco, essa partida pode acontecer, deve acontecer, inclusive, em Cariacica. Ainda não temos a confirmação oficial por parte dos clubes, mas a informação procede e, de fato, deve acontecer. Um abraço e fui.